Terceira droga estimulante que a gente lembra para vocês, exatamente lá a cocaína, derivada moçada de um arbusto chamado de Erythroxylon coca, típico, gente, lá das regiões dos Andes. Peru, Bolívia, Colômbia, e aí vai. E aí, gente, tradicionalmente, né, regiões de grande altitude, né, você vai ter lá pouco oxigênio, então as pessoas tendem a ficar lá com dificuldade de produzir energia, com falta de ar. Então, tradicionalmente, há muito tempo, as comunidades que vivem naquelas regiões, elas utilizam a folha de coca mastigada. Então, você anda no meio da rua lá no Peru, na Bolívia, a galera vende a folha de coca para você mascar como estimulante para compensar o efeito da altitude. Ou então na forma de chá, né? O cara vai lá e faz um chá de coca como estimulante, que nem alguém chega na sua casa aqui, né? Você oferece um cafezinho. Lá no Peru, lá na Bolívia, lá na Colômbia, algumas regiões, né, dos Andes, é chá de coca, né? Exatamente como estimulante para compensar o efeito da altitude. Né? Então, em grandes altitudes com pouco oxigênio, sua tendência é ficar fraco, indisposto, com falta de ar. A cocaína da folha de coca mastigada, do chá de coca, tem um efeito estimulante. Entretanto, a moçada achou bonito, né? E resolveu isolar quimicamente a cocaína a partir lá do arbusto, a partir da folha da coca, né? E aí, com isso, acaba desenvolvendo uma droga, né, que é exatamente a cocaína. Em relação à cocaína, ela é estimulante. Então, o que a gente falou lá sobre drogas estimulantes, tá valendo, né? Essa cocaína se manifesta na forma de um pó, que é um pó solúvel. E, gente, a cocaína, na forma desse pó solúvel, é o cloridrato de cocaína, ela pode ser utilizada de algumas maneiras. Cocaína, ela pode ser utilizada ingerida, na forma, por exemplo, moçada lá, da folha mascada, da folha mastigada, na forma, moçada, de chá. Mas ela, gente, pode ser, por exemplo, inalada, né? Cheirar a cocaína, a inalação do pó. Ou então, uma vez que a cocaína é um pó solúvel, ele pode ser misturado com água e ser injetado. Então, a inalação do pó, ou então, injeção da cocaína. Mistura a cocaína com água, coloca lá na seringa e acaba injetando. E o questionamento é, gente, dessas três vias de utilização da cocaína, qual a diferença em relação ao efeito para o corpo da gente? Né? Onde é que eu tenho efeito mais rápido da cocaína? Quando a cocaína é inalada ou quando a cocaína ela é injetada? Cocaína cheirada ou cocaína injetada? Quem é que tem o efeito mais rápido? Para poder, moçada, falar disso, eu vou ter que lembrar para vocês como é que funciona o sistema circulatório da gente. Então, a gente lembra lá uma besteirinha das aulas sobre o sistema circulatório, onde nós vamos ter lá, né, pequena circulação, nós vamos ter lá grande circulação. Pequena circulação é a circulação pulmonar. Na pequena circulação, circulação pulmonar, a gente vai ter a circulação indo coração, pulmões de volta ao coração. E nós vamos ter a grande circulação, que é a circulação sistêmica, onde a grande circulação, a circulação sistêmica, ela vai coração, corpo todo, coração. Sendo, né, gente, aproveitando lá para lembrar, né, em relação ao coração, do ventrículo direito, sai lá sangue venoso, através das artérias pulmonares para os pulmões, libera o CO2, recolhe o oxigênio, e agora você tem sangue arterial através das veias pulmonares que vão retornar ao coração através do átrio esquerdo. O ventrículo esquerdo vai eliminar o sangue arterial através da artéria aorta, que vai lá para as células do corpo como um todo, onde você libera oxigênio, recolhe o gás carbônico, de modo que o sangue volta a ser sangue venoso, e através das veias cava, retorna ao coração através do átrio direito. Ora, por que eu quis lembrar disso para vocês? Para poder responder aquele meu questionamento. Quem é que tem efeito mais rápido? Cocaína cheirada
ou cocaína injetada? Resposta: cocaína cheirada. Gente, a cocaína cheirada tem efeito mais rápido do que a cocaína injetada. É estranho, né? Se você de repente tivesse que chutar, acho que todo mundo ia chutar a cocaína injetada. Mas não, a cheirada, ela tem um efeito mais rápido. Por quê? Olha o caminho. Quando a cocaína é cheirada, ela entra através dos pulmões. E o efeito da cocaína vai se dar no corpo, né? Exatamente, o cérebro faz parte do corpo, né? O resultado é que o caminho da cocaína, quando a cocaína ela é cheirada, é pulmão, aí vem pelo sangue arterial, veias pulmonares, coração, pelo sangue arterial, aorta, corpo. Deixa eu anotar, então, aqui esse caminho. Esse caminho da cocaína, quando a cocaína ela é cheirada, ela vai pulmões, coração, corpo, e aí no corpo onde está o cérebro, você então vai ter o efeito. Isso aqui é a cocaína cheirada. Gente, no caso da cocaína injetada, qual é o caminho da cocaína? Para começar, quando você injeta cocaína, você injeta na veia ou na artéria? Lembra das aulas de sistema circulatório? Eu nunca injeto nada em artéria. A artéria é muito profunda, é difícil de achar. A artéria tem pressão alta. Se eu for a artéria, esguicha sangue, fica difícil estancar o sangramento. Eu sempre injeto nas veias, porque as veias são mais superficiais, mais fáceis de encontrar, exatamente em pessoas amarelas, que nem o Landim, fica bem na superfície a veiazona, né, azul esverdeada. E como a pressão é mais baixa, quando sangra a veia é mais fácil de estancar, então é melhor trabalhar com a veia. Sendo que todas as veias vão então para as veias cava. O resultado, você vai injetar nas veias, vai para a veia cava, da veia cava o sangue venoso vai para o coração, do coração o sangue venoso vai para o pulmão, sangue arterial volta para o coração, para finalmente ir para o corpo. Olha como o caminho é mais longo. Começa nas veias, veias, coração, coração, pulmão, pulmão, volta para o coração para finalmente fazer efeito no corpo. Quer dizer que quando a cocaína ela é injetada nas veias, das veias vai para o coração, do coração vai para os pulmões, dos pulmões volta para o coração, para finalmente chegar no corpo, onde o efeito ele vai acontecer. Basicamente, gente, quando a cocaína ela é injetada, a cocaína vai dar uma volta danada, né? Cocaína é injetada nas veias, coração, pulmão, volta para o coração, para ir para o corpo, para ir para o cérebro, para poder fazer efeito. Se você vai lá e analisa os dois caminhos, o caminho da cocaína cheirada, pulmão, coração, corpo, é um caminho mais curto, então o efeito ele é mais rápido. Enquanto, moçada, que o caminho da cocaína injetada, veias, coração, pulmões, volta para o coração para fazer efeito no corpo, o que quer dizer que o efeito ele vai ser mais demorado. Demora mais tempo para poder chegar no cérebro. No que alguém, com razão, briga comigo. Landim, se a cocaína injetada demora mais tempo para fazer efeito, por que alguém iria preferir injetar do que cheirar? Injetar demora mais tempo para fazer efeito. Injetar tem injeção, dói, tem que procurar a veia, dá muito mais trabalho. Cheirar é muito mais fácil, cheirou, cheirou. E ainda efeito ainda vai ser mais rápido. Então por que alguém iria preferir injetar do que cheirar? Minha pergunta é, onde é que o efeito é mais rápido? Em relação à cocaína cheirada, o efeito ele é mais rápido. Em relação à cocaína injetada, o efeito demora mais porque o caminho é mais longo. Entretanto, onde é que o efeito é mais forte? Onde é que o efeito é mais forte? Cocaína cheirada ou cocaína injetada? Na cocaína injetada, o efeito é mais forte. Por que o efeito é mais forte? Porque quando você vai lá e cheira cocaína, parte do pó da cocaína fica retido no muco das vias aéreas. Lembra, moçada, que quando você vai lá e pega alguma partícula que você aspira, tem melequinha nas vias aéreas, tem muco, e o papel do muco grudento pra caramba é prender partículas, o resultado, como parte do pó fica retido no muco das vias aéreas, não chega nos pulmões para fazer efeito. Então, nesse caso, fica preso, não chega nos pulmões, não faz efeito. Uma vez, moçada, que não faz efeito, o resultado é que o efeito da cocaína cheirada, ele é mais fraco,
quando comparado ao efeito da cocaína injetada. Se a cocaína, moçada, ela é injetada, gente, toda a cocaína faz efeito, toda a cocaína chega no sangue, faz efeito, e uma vez que toda a cocaína chega no sangue e faz efeito, o efeito vai acabar sendo bem mais forte. Quer dizer, então, que comparando as duas vias de utilização da cocaína, quando a cocaína é cheirada, o efeito ele é mais rápido. Entretanto, o efeito é mais fraco. Quando a cocaína é injetada, o efeito ele pode ser um pouco mais demorado. Mas, gente, ele é mais forte. E é por isso que tem gente que vai preferir injetar do que cheirar. Porque cheirar, o efeito pode ser mais rápido, mas não é tão forte. Quando você injeta, demora um pouquinho mais, mas o efeito ele é bem mais intenso. Em outras palavras, tá? Se você acabou de comprar sua cocaína, é a primeira vez que você vai usar cocaína, não sabe o que você vai fazer? Oh, meu Deus, será que eu vou cheirar ou será que eu vou injetar? Depende. Você está com pressa para a cocaína fazer efeito? Então você vai lá e cheira, que o efeito é mais rápido. Mas a gente cá entre nós, cheirar cocaína é um desperdício do seu dinheiro. Porque grande parte do pó da cocaína fica retido no muco e não faz efeito. Você está perdendo dinheiro. Você está deixando de utilizar a cocaína que você comprou. Quer fazer valer seu dinheiro, né? Cada centavo que você gastou lá na cocaína, fazer todo ele funcionar, né? Então, injete. Demora um pouquinho mais, tenha paciência, porque o efeito é mais forte, vai valer a pena. Nesse caso, moçada lá, toda a cocaína que você comprou faz efeito, né? Claro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu tô sendo idiota, eu tô brincando, tá? Não use cocaína, pelo amor de Deus. Mas fato é, se você vai lá e cheira, efeito rápido, um pouco mais fraco. Se você injeta, efeito um pouco mais demorado, entretanto, efeito muito, muito mais forte. Ah, Landim, um detalhe. Quando você cheira a cocaína, que o pó fica retido no muco das vias aéreas, não tem uns cílios que vão varrer a cocaína. Nesse caso lá, traqueia, laringe e garganta, mistura com a saliva e engole para chegar no suco gástrico? Beleza. Lembre, moçada, que as partículas que ficam retidas no muco têm os cílios das vias aéreas inferiores, né? Lá, de traqueia, né? De laringe, que vão varrer isso para cima até a garganta e você engole a cocaína, como a cocaína fosse ingerida. Entretanto, quando eu trabalho com a cocaína ingerida, por que eu não me preocupo tanto? Porque quando a cocaína ela é ingerida, ela vai esôfago, estômago, intestino, é absorvida no intestino, e lembre-se que quando o alimento sai do intestino, ele cai naquela veia porta hepática, passa para o fígado, onde o fígado destrói a maior parte da cocaína antes de cair na veia hepática para ser distribuída no corpo inteiro. Ou seja, nesse caso lá, cocaína ingerida apresenta um efeito mais demorado, muito mais demorado do que os outros, porque daqui que você engole cocaína, estômago, intestino, veia porta hepática, fígado, veia hepática, para ser distribuído no corpo, demora um tempão. Ah, e o efeito, ele é muito mais fraco. O efeito nesse caso, ele é muito, muito mais fraco, exatamente porque parte da cocaína é destruída no fígado antes de ser distribuída na circulação sistêmica. É destruída no fígado antes de passar para a veia hepática, para as veias cava, antes de passar para o corpo como um todo. É por isso, gente, que a galera tradicionalmente nos Andes ingere lá chá de coca, masca a folha de coca e não vicia, e não tem overdose. Nesse caso lá, a cocaína, na forma da folha mascada, na forma do chá, o efeito muito mais demorado comparado aos outros dois, muito mais fraco comparado aos outros dois, cheirado e injetado, mais fraco, cocaína vai passar primeiro para o fígado. Então, quem não lembra disso, dá uma olhada na aula de sistema digestório. É absorvida no intestino, cai na veia porta hepática, da veia porta hepática para o fígado, e aí o fígado destrói a maior parte da cocaína, aí vai para a veia hepática, a veia cava para ser distribuído. E a cocaína já foi bem destruída. Uma boa parte dela foi destruída sem fazer efeito. Né? Por isso que não vicia, por isso que não tem perigo de você ter uma overdose aqui nesse caso. Eu lembro, gente, que a cocaína,
ela se apresenta na forma de um pó, que é um pó solúvel. Entretanto, existe uma versão da cocaína que diz respeito lá ao crack. O crack, né, gente? Ele vem na forma de pedras, né, insolúveis. Tanto é que, como o diacho do crack, ele vem na forma de uma pedra, ele é insolúvel, né? A cocaína é um sal, né? Ela é o cloridrato de cocaína, o pozinho. Enquanto que o crack, ele vem na forma de uma pedra, que é a base para fazer a cocaína, né? Sendo que ela é insolúvel, então não dá para você cheirar nem injetar. Então isso aqui vai ser fumado. O crack vai ser fumado, ou seja, a inalação da fumaça. Lá vai a galera, né, gente, fazer uns cachimbos, né, improvisados lá pro crack, né? Você pega lá que o nome crack, inclusive, é uma onomatopeia, que é quando você pega as pedrinhas de crack, coloca no cachimbo e vai queimar para poder inalar a fumaça, né? À medida que a pedra vai queimando, vai fazendo uns estalinhos, crack, 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 crack. Então o nome crack é uma onomatopeia por barulho das pedrinhas queimando. Quando você vai lá e queima a pedra de crack e você acaba fumando, né? Você vai aspirar a fumaça e inalar a fumaça, né? Uma vez que a cocaína, ela é, digamos assim, o crack na nova versão, né? Lembra lá como é que você produz um sal? Você pega ácido, base e fabrica um sal. Você tem que o crack é a base. Então você vai juntar com ácido para formar um sal, né? Tanto é que a cocaína, ela é mais refinada. Ela é mais processada. Pelo fato dela ser mais processada, exatamente, para ela poder ficar na forma de um pó, que é solúvel, que é mais fácil do usuário utilizar, que ele pode simplesmente cheirar, ou que ele pode misturar com água e injetar, ela é mais processada, então ela é mais fácil de ser utilizada, não precisa fazer cachimbo, e etc e tal. Gente, ela acaba sendo mais cara. Tanto é que a cocaína acabou se popularizando como uma droga de classe média alta. O custo ele é mais alto, ele é mais processado. Agora, o diacho lá do crack, ele, gente, é um estado anterior antes de fazer a cocaína. Estava comentando que a cocaína é um sal, o crack é a base da cocaína. Então eu não preciso fazer o sal. Então eu pulo uma etapa na produção de cocaína. Como eu pulo uma etapa, automaticamente o crack, ele é menos processado, por assim dizer, é uma forma menos processada da cocaína. Como ele é uma forma menos processada, ele vai ser de produção mais fácil. E como ele vai ser de produção bem mais fácil, o resultado, gente, é que o crack acaba sendo de menor custo. Ele acaba sendo mais barato. Por isso que enquanto a cocaína se populariza como uma droga lá de classe média e classe média alta, o crack acabou se popularizando como a droga das classes mais pobres, né? Porque ela acaba sendo bem mais barata, né? Então, ela vai ser mais fácil de ser produzida, porque economiza uma etapa no processamento, né? Ela é mais difícil de utilizar, beleza? Tem que fazer lá o cachimbo para utilizar, mas ela é muito mais barata e ela é muito mais agressiva. Por que que o crack ele é muito mais agressivo, ele é muito mais viciante do que lá a cocaína? Para começar, o fato de ser mais barato é um problema, né? Porque democratiza o acesso à droga. Isso é uma merda, né? Porque, bem ou mal, uma droga que ela é mais cara, heroína. Heroína, por exemplo, é caríssima. Difícil a moçada utilizar, né? Então, drogas mais caras são mais difíceis. Drogas mais baratas, pô, todo mundo pode comprar, né? E isso é um problema que aumenta o acesso à droga. Só isso já é um problema. Só que além do problema de ser uma droga mais barata e ser mais acessível para todo mundo, tem um problemão dela ser uma droga extremamente agressiva. Porque, comparando, isso aqui diz respeito a cocaína. Quando a gente moçada vai lá e fala em relação ao crack, gente, crack, você vai pegar a pedrinha, colocar lá no cachimbo e vai fumar a pedra de crack. Então, em relação ao crack, o que você vai fazer é a inalação da fumaça. Duas coisas. Se você vai inalar, quando a droga ela é inalada, ela tem um efeito muito rápido. Ela tem um efeito extremamente rápido. Como é a fumaça? Ora, moçada, se fosse um pó, o pó fica preso na melequinha e não faz efeito. Mas a fumaça não. A fumaça não tem como grudar na melequinha. A fumaça,
ela entra direto. Ou seja, nesse caso, toda a droga faz efeito. Toda a cocaína do crack vai fazer efeito, e o que quer dizer que o efeito vai ser bem forte. Além do custo baixo, eis o problemão que o crack vai dar. O crack tem um efeito tão rápido quanto da cocaína que é cheirada, e tem um efeito tão forte quanto da cocaína injetada. Porque uma coisa é o pó da cocaína grudar na melequinha, outra coisa é a fumaça do crack que não gruda em canto nenhum. Todo ele chega no sangue para fazer efeito. Tanto é que hoje em dia ninguém injeta mais cocaína. Não faz sentido injetar cocaína. Não faz sentido porque tem crack. Ora, o crack ele tem um efeito tão forte quanto da cocaína injetada e tem um efeito tão rápido quanto da cocaína cheirada. Ou seja, não faz o menor sentido você querer injetar cocaína, ter o trabalho de pegar agulha, seringa, pegar lá, procurar veia, injetar, dá um trabalhão. Se o cara usa crack, o efeito é tão forte quanto da cocaína injetada, que era o que era interessante, e é bem mais prático de utilizar. Não precisa de seringa, não precisa de agulha, não precisa procurar veia. E o efeito extremamente forte, extremamente rápido. Por isso, muito, muito viciante. Extremamente viciante, porque o efeito é rápido, forte e passageiro. Então o cara usa crack e fica muito doido, passou o efeito. Beleza de noite. O efeito muito rápido, muito forte, fica doidão, passou o efeito. Usa de novo. Efeito muito rápido, muito forte, fica doidão, passou o efeito. Nessa brincadeira do efeito muito rápido, muito forte e muito passageiro, o cara quer usar e usar de novo, e usar de novo, usa, passa o efeito, usa, passa o efeito, usa, passa o efeito. E com isso, o cara acaba viciando. Extremamente viciante, extremamente agressivo. Por isso que eu diria que o crack hoje em dia é mais preocupante que a própria cocaína. Cocaína lá é um problema? É, mas o crack mais acessível a todo mundo, o efeito é muito rápido, muito forte, muito passageiro, muito viciante, extremamente agressivo.